Bom dia a todos. Este é o momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Perdão. Qual é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 9. Os escribas não gostaram quando ouviram as palavras de Jesus frente ao paralítico. Estão perdoados teus pecados? Levanta-te e anda. Eles protestaram, argumentando que somente Deus pode perdoar os pecados. A ignorância, na maioria das vezes, tenta criar barreiras diante do progresso. Contudo, seu próprio trabalho é desmoronado por estar assentado em bases de areia. Poderia o Cristo dizer ao paralítico, levanta-te e anda, sem mencionar o perdão dos pecados. Mas o Mestre quis mostrar, mais uma vez, que toda enfermidade provém do erro, e quando este se encontra reparado, não tem mais sentido o desequilíbrio. E quem conhecia esta ciência melhor do que Jesus? Por conseguinte, surgia nessas curas, como na do paralítico, uma ótima oportunidade para o anúncio da verdade. A viagem dos espíritos é cheia de torturas. O roteiro evolutivo das almas é impregnado de espinhos, cujas pontas ferem a carne em todos os pontos sensíveis, para que a alma sinta igualmente. E continua a marcha, recolhendo aqui e ali os dados pertencentes à vida eterna. O erro é condição lógica daquele que não tem toda a experiência na vida, que ainda não completou o círculo de reencarnações no planeta que foi destinado a viver em nome de Deus. Quando o espírito vai perdendo o ânimo para as coisas pecaminosas, pelo erro, claro que se inicia nele a predominância do bem, colocando-o ao lado da redenção. A jornada, daí em diante, vai ser de pagamento do que fez na retaguarda. Se porventura algum deslize surgir, constituirá coisa de menor importância. Não pesará mais na consciência como antes. Serão ramificações de sombras na grande massa luminosa que predomina em torno de si, que logo é expulsa pelo domínio próprio e pela força da caridade e do amor que revigoram todos os segundos na dinâmica do coração. Ser-lhes-á simples advertência para não cair em outras tentações, e compara-se ao vai e não peques mais, de Jesus. A tendência para erros clamorosos é do homem primitivo. O ser humano em cujo mundo espiritual avantaja o amor e este se sobrepõe às insolências terrenas, não se deixa guiar por cegos. A própria luz interior lhe indica o caminho que deverá seguir, sem danos para a viagem. Eis porque já adquiriu, com as bênçãos de Deus e a força do tempo, o amparo pelo esforço próprio. Quem peca está, desta forma, adquirindo dívida dolorosa, que requer resgate não menos difícil, todavia necessária no grande aprendizado da vida. O pecado gerador, contudo, esta se transformará em luz, que na linguagem espiritual representa a evolução. Foi nesse sentido que o Cristo disse que era necessário o escândalo, mas ai daquele que o praticasse. Por certo sofrerá as consequências, mas aprenderá o que somente a dor pode ensinar. Sem que a natureza lhe pudesse oferecer outros recursos, os caminhos são variados para galgar o topo da redenção, nunca deixando a consciência divina fugir de determinados processos de aprendizado, sem os quais não despertaria para a realidade. O ser espiritual não seria, se não fossem as tempestades na vida, uma joia reluzente a faiscar no dedo de Deus. O teclado do computador que nos serve para transmitir nossas ideias saiu da rocha fria, onde dormitava num clima de inferioridade. Se não fossem os processos de evolução engendrados pelo homem sob a direção dos céus, não seria uma peça de grande utilidade em se falando de progresso. Contudo, os meios para que a pedra possa chegar a ser um instrumento benfeitor são diversos, sem com isso fugir da opressão, da dor, da disciplina em todos os seus fundamentos.
Assim ocorre com o espírito. Sem os processos de transformação, de reajuste, de disciplina, de dor, não há evolução. E quando chegar a ser uma peça de utilidade universal na criação, que nós chamamos de sofrimento e problemas, transformar-se-á em puro amor para com seus semelhantes e para com Deus. O Cristo não poderia falar tudo, como ele mesmo se refere na Boa Nova, sobre as necessidades dos homens em adquirir a vida eterna, por faltar nas inteligências o devido preparo. No entanto, quando oportuno, falaria sem parábolas, diria às claras, desde que não houvesse mais cegos e surdos, em se referindo às coisas de Deus. E eis que agora o Mestre torna a voltar, falando por intermédio dos Espíritos, e anuncia uma nova fase evolutiva da humanidade, queira essa ou não. São processos traçados por Deus sem a influência humana. O vai e não peques mais veio nos mostrar que todas as enfermidades estão em completa afinidade com os nossos próprios erros. Quem tiver o preparo de ir e não pecar mais, inicia o seu processo no mundo consciencial, a verdadeira cura. Começa a viver no céu que se propôs a conquistar, com a força de Deus e a palavra do Cristo no coração. E para que isto aconteça, o perdão é uma condição da própria vida. Que nós possamos nos lembrar da nossa condição humana falha e devedora, comum a toda a humanidade. E antes de julgarmos o outro, apontando seus erros, possamos olhar para dentro de nós mesmos e lembrar de outro grande ensinamento do nosso querido Mestre Jesus, quando ele disse: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E sendo assim, que possamos focar em nosso próprio aprimoramento, de maneira a praticar o perdão, e quem sabe um dia chegarmos ao ponto de nem ofendido ficarmos mais, pois o orgulho e a vaidade também já serão sentimentos do passado. A leitura de hoje foi extraída e adaptada do livro intitulado O Cristo em Nós, psicografado por João Nunes Maia, ditado pelo Espírito de Miramês, seguida de um breve comentário. Tenhamos todos um excelente final de semana.